Olá, bom dia pessoal, muito bom dia Rio Grande do Sul. 11 horas e 35 minutos, terça-feira, 22 de outubro. Veja os destaques de hoje do nosso programa. Presos 20 torcedores que planejavam invadir o Maracanã amanhã, na partida entre Flamengo e Grêmio pela Copa Libertadores da América. A Débora de Oliveira, ao vivo do Rio de Janeiro, vai atualizar todas as informações sobre essa operação policial. Lembrando, gente, que na primeira partida, na semifinal, no início do mês, tá aí a imagem, torcedores gremistas pularam as catracas para invadir a Arena do Grêmio aqui em Porto Alegre. Um ano sem respostas. Família e amigos da menina Eduarda vão fazer um protesto hoje para cobrar uma solução para esse crime. A criança foi encontrada morta no Rio Gravataí e o caso segue um mistério. Também, um ano depois, a morte de uma ciclista na zona sul de Porto Alegre continua impune. O motorista segue em liberdade, apesar de atropelar a vítima, não prestar socorro, fugir do local e fingir ter o carro roubado. Por que é tão difícil prender quem mata no trânsito? E a gente vai repercutir esse assunto ao vivo aqui no estúdio com um especialista. E o SBT Rio Grande de hoje é especial, dedicado à campanha Outubro Rosa. Meu amigo André Rari está ao vivo na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Porto Alegre, para falar sobre prevenção e tratamento do câncer de mama. O SBT Rio Grande desta terça-feira já está no ar. Vem com a gente. Olha, pessoal, a gente começa o programa de hoje falando de um drama aqui da região metropolitana. Famílias de Viamão ainda sofrem por conta dos estragos do temporal do final da semana passada. Vocês lembram, né? Foi uma enxurrada tremenda lá na cidade e o tempo chuvoso, que recomeçou agora, não ajuda a melhorar a situação dessas famílias. Uma cachoeira. Foi assim que esta família de Viamão acordou durante a chuvarada da última quinta-feira. Esta é a casa que aparece nas imagens, que foi atingida pela enxurrada. E olha só, a família passou o fim de semana construindo aqui essa mureta para tentar evitar, a entrada de água em um novo temporal. Lavando, escovando as paredes, fazendo a obra. Há 20 anos no local, os moradores nunca viram algo igual. Quase tudo foi levado pela correnteza. Comida foi assim, que saía aqui na porta. Quando eu passaria, que até o shampoo saiu nadando aqui. O muro desta outra casa caiu. A marca da água está na parede. Lá dentro, a família tenta limpar e salvar o que restou. Comida, quase todas as roupas, sapatos, depois que caiu o muro, fiquei com um par de sapatos só, o resto foi tudo com a água. O temporal afetou cerca de 50 pessoas do bairro Promar de Viamão. Este vídeo mostra um verdadeiro rio invadindo esta residência. A água suja danificou móveis, eletrodomésticos e alimentos. E as crianças também ficam bem traumatizadas, porque eu tenho uma filha de 5 anos que está na escola, e ela, cada vez que chove, ela já fica, mãe, vai entrar água, e ela dizia assim, mãe, parece Nescau, porque realmente era muito lodo, muito lodo. Segundo os moradores, um arroio que passa atrás das casas está assoreado. A assistência social já distribuiu cestas básicas e está recolhendo doações para ajudar as famílias. Roupas, móveis, eletrodoméstico, principalmente alimento, né? Porque tem muita criança aqui, leite, principalmente também. Os alimentos, tudo que puder, né? Sempre é bem-vindo. Vocês viram a importância desse alerta aí do Gilmar, né? Lá do CRAS de Viamão. Olha, gente, as doações podem ser encaminhadas para o CRAS, que fica na Avenida Senador Salgado Filho, 4772, e a Prefeitura de Viamão informou em nota que o volume de chuva chegou a 30% do esperado para todo o mês de outubro. Além do serviço de assistência social, as equipes realizam trabalho de limpeza de tubulações e também remoção de entulhos carregados pela água.
sobre o arroio aí mostrado na reportagem. A prefeitura disse que faz ações permanentes de desassoreamento, ou seja, de limpeza aí do curso desse arroio. A gente segue acompanhando, vamos ver como é que vai ficar a situação dessas famílias lá em Viamão. Falando nisso, vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo nos mapas aqui. A boa notícia, gente, é que a chuva dá uma trégua e a temperatura sobe um pouco agora à tarde. A gente vê aqui no mapa em Santa Rosa, máxima de 23 graus. Lá em Santa Rosa, em Santa Maria, bem no centro do nosso estado, 21 graus e 19 graus no sul do estado, lá na cidade de Pelotas. A gente troca agora o mapa para Porto Alegre, aqui na nossa capital gaúcha, 22 graus, hoje à tarde, amanhã, quarta-feira, o tempo fica bem mais seco e a grande variação térmica é o destaque. E até seco, né? O tempo segue esse padrão de manhãs mais frias e tardes cada vez mais quentes, mas sem aquele calorão, esse calorão todo que tem feito aí nos últimos dias. Ainda hoje, aqui no SBT Rio Grande, depois da previsão do tempo, presos 20 torcedores que planejavam invadir o Maracanã amanhã, na quarta-feira, na partida entre Flamengo e Grêmio pela Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho, a Débora de Oliveira, ao vivo do Rio de Janeiro, vai atualizar as últimas informações. Não sai daí, fica ligadinho que o SBT Rio Grande volta em instantes. Estamos de volta ao vivo com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado. Ainda hoje aqui no nosso programa, gente, sem respostas. Família e amigos da menina Eduarda vão fazer um protesto hoje. Está marcado para as 14 horas essa manifestação para cobrar uma solução, um desfecho para esse crime que ainda não tem um inquérito bem apurado, bem concluído, justamente porque está em segredo de justiça. A criança foi encontrada morta no Rio Gravataí. Vocês vão relembrar, aguçem a memória, há exatamente um ano. E esse caso segue um mistério. A menina tinha 9 anos de idade, foi raptada ali perto de casa, no bairro Rubem Berta. Eu lembro bem dessa história. No dia seguinte, estávamos conversando com vizinhos, com a família, quando veio a informação da Polícia Civil e da Brigada Militar que um corpo havia sido encontrado próximo aí às margens do Rio Gravataí, ali perto, na divisa entre Viamão e Alvorada, na RS 118. E a notícia que ninguém queria confirmar acabou se confirmando naquele 22 de outubro do ano passado. A menina estava morta ali, jogada às margens do rio, um ano, e a família se mobiliza porque é um crime ainda sem respostas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar toda a reportagem. A Bruna Osterman conversou com a família da Eduarda. O que será que a polícia tem até agora? O que a justiça pode apontar sobre um suspeito, um culpado, alguém que se responsabilize na morte dessa menina? Também, um ano depois, um outro crime, né? A morte de uma ciclista na zona sul aqui da nossa cidade, da nossa capital. Continua impune esse crime. Esse tem um responsável apontado. O motorista segue em liberdade, apesar de ter atropelado a vítima, não ter prestado socorro. Ele fugiu do local e também fingiu que teve o carro roubado. Fez uma falsa comunicação de crime na Polícia Civil. Se arrependeu 2 dias depois, mudou a versão. O advogado de defesa entrou em ação para tentar contornar. O fato é que ele segue em liberdade. E a gente faz esse questionamento aqui agora no SBT Rio Grande, porque é tão difícil, gente, prender quem mata no trânsito. Porque é tão complicado. Lembro sempre do caso da Flávia, lá em Novo Hamburgo, caso que também foi amplamente divulgado aqui no SBT Rio Grande. Por que é tão difícil? A legislação é branda, a lei favorece quem acaba cometendo esse crime ao volante. Pois a gente vai repercutir aqui no estúdio, ao vivo, esse assunto com um especialista sobre essa questão. E ainda hoje, 20 torcedores, é uma verdadeira quadrilha, 20 torcedores que planejavam invadir o Maracanã, o maior estádio do mundo, na quarta-feira, na partida entre Flamengo e Grêmio, jogo decisivo que vai apontar um dos finalistas da Libertadores desse ano. Pois esses 20 torcedores foram presos hoje. Uma operação da Polícia Civil lá no Rio de Janeiro. E a Débora de Oliveira está ao vivo também
lá na cidade maravilhosa, lá no Rio de Janeiro, e vai atualizar as últimas informações sobre esse caso pra gente. Nós lembramos, você aqui do SBT Rio Grande, que na primeira partida, dia 2 de outubro, na semifinal aqui em Porto Alegre, torcedores gremistas pularam as catracas para invadir a Arena do Grêmio aqui na nossa capital. Em seguida, todos os detalhes. De um lado, teve o exemplo negativo da torcida gremista e, de outro lado, o exemplo negativo sendo combatido agora pela investigação da Polícia Civil. Daqui a pouquinho, a Débora de Oliveira entra ao vivo lá do Rio de Janeiro, está acompanhando todos os detalhes desse jogaço decisivo de amanhã à noite pela Copa Libertadores da América. O SBT Rio Grande de hoje, terça-feira, é mais do que especial. É dedicado à campanha do Outubro Rosa. Tá aqui a gravata para combinar. E o meu amigo André Hart, titular aqui do SBT Rio Grande, está ao vivo na Santa Casa de Misericórdia, aqui na nossa cidade, fala sobre esse evento tão marcante. Está lá no centro, na praça principal ali da Policlínica Santa Clara. Vai falar de tratamento, de prevenção, de conscientização. Bom dia, André. Olá, Marcelo Chemali, bom dia, muito bom dia a todos. Verdade, eu estou aqui no coração da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Santa Casa que completou 218 anos. A Santa Casa começou exatamente aqui, nesse espaço, esse espaço histórico. E muita gente aqui na praça acompanhando, curioso para saber o que nós vamos ter de atividades. E tem atividades até às 5 horas da tarde, desde já. A gente convida as pessoas, o pessoal está aqui no pátio. Tudo bom? Como é que é o seu nome? Meu nome é Márcia. Trabalha na Santa Casa? Sim, a gente é uma equipe da Labor Facilite. Que bacana esse trabalho aqui de conscientização, não é verdade? Isso, a gente está ajudando a Santa Casa a ficar mais limpinha, mais conservada. E tá limpinha mesmo. Parabéns pelo trabalho. Um beijo bem grande. Olha só como tem gente aqui na praça acompanhando. Agora é um pouquinho, é a hora do intervalo. Bom dia a todo mundo, tudo bem? Abana, hein? O SBT Rio Grande ao vivo. E agora eu vou conversar aqui com o doutor Carlos Eugênio, que ele é diretor médico aqui do Hospital da Santa Casa, Hospital Santa Clara. Doutor, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, André, muito obrigado. Eu gostaria de, em meu nome, em nome da Santa Casa, agradecer a presença do SBT aqui, prestigiando a Santa Casa, mas principalmente prestigiando essa data tão importante que é o Outubro Rosa. Doutor, quando a gente fala em câncer de mama, é um assunto, claro, que ele é muito delicado, mas ao mesmo tempo muito necessário. E pelo fato da gente falar muito, campanhas como esta aqui, as mulheres estão mais conscientes, principalmente com relação à prevenção. Eu acho que isso é a primeira coisa, falarmos de prevenção, não é verdade? Não há dúvida. Na verdade, a prevenção é a grande vitória contra o câncer de mama. Quanto antes se fizer o diagnóstico, quanto mais precoce for a doença, maior a chance de a mulher ficar curada. Então, a gente obviamente torce para que não se tenha o câncer de mama e a prevenção envolve isso. Quer dizer, hoje a gente sabe que uma prevenção bem feita diminui em até 30% o risco de um câncer de mama, mas se a gente tiver esse diagnóstico, quanto mais precocemente, maior a chance de cura. Outra coisa importante, o senhor falou em precocemente, as mulheres estão mais jovens com o câncer de mama, não tem mais aquilo de mulheres mais velhas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa informação, que ela é muito importante, das mulheres jovens também, né, procurar o tratamento, o cuidado. E principalmente, quando a gente fala de prevenção, o Rio Grande do Sul tem uma incidência ainda muito grande de mulheres com câncer. Só aqui na Santa Casa são 800 casos por ano. Isso é verdade. Hoje em dia, o câncer de mama não é mais uma doença exclusiva da mulher pós-menopausa, da mulher com mais idade, 60, 70 anos. Nós temos muitos casos de doenças em mulheres mais jovens, muitas vezes associadas a fatores genéticos que precisam ser investigados. Então, isso é o importante da prevenção. Desde cedo fazer essa prevenção. Mas não apenas fatores genéticos, né? O Rio Grande do Sul tem uma característica aí, passa por alimentação, exercícios físicos, doutor? Sem dúvida nenhuma. O que se sabe hoje, o que se fala insistentemente em todos os congressos mundiais e brasileiros é que
Atividade física frequente. Isso precisa ser feito 30 minutos por dia, pelo menos 5 dias por semana. Uma alimentação saudável, com menos carboidrato, com mais salada, com proteína é muito importante. Não é proibir de comer, né, doutor? Mas é importante a gente ter esse cuidado. Ainda mais nós gaúchos que gostamos de uma comida mais, assim, reforçada, né? É verdade, é isso. Não é o proibir de comer, porque tudo que é proibido acaba gerando uma ansiedade, mas é ter consciência da alimentação como veículo de saúde também. O Espaço Jeito aqui na Santa Casa, a gente vai estar até às 5 da tarde com diversas atividades. A partir da 1 da tarde tem uma live, né, que vai ser transmitida na página do Facebook da Santa Casa com a Mônica Fonseca, conversando com as mulheres que estão por aqui, com vocês que estão nos acompanhando. Vem até a Santa Casa até às 5 da tarde, uma série de atividades. Doutor Carlos Eugênio, que é diretor médico aqui do hospital, eu quero presenteá-lo com os nossos parceiros aqui. Muito obrigado. Da Farmácias Panvel. E aqui uma Água da Pedra que, olha só, né? O que é a campanha da Água da Pedra, nesse pequeno detalhe que todo mundo olha, né? E chama atenção para isso. Eu lembro que num voo que eu estava fazendo, uma senhora disse, eu sempre tomo aquela água que tem a ponta cor-de-rosa. Eu disse, aquela é uma campanha muito importante. Doutor, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Nós voltamos para o estúdio, mas com muitas atividades por aqui. Marcelo Chemali. André, antes de eu me despedir de ti, queria, no nome do Dr. Carlos Eugênio e de todos os quase 5.000 funcionários da Santa Casa, trazer o meu agradecimento pessoal, porque a minha avó, Dona Maria da Glória, aos 80 anos, enfrentou o câncer de mama, fez todo o tratamento aí na Santa Casa, venceu essa etapa e está prestes a completar o centenário, já marcou presença na Caminhada das Vitoriosas do ano que vem, né, no Outubro Rosa, junto com o Instituto da Mama. Então, a Santa Casa mora no meu coração, tem um carinho muito especial por todos os funcionários e a equipe técnica aí, por uma questão de família, por toda a fibra. E é importantíssima a nossa presença e esse trabalho de conscientização que se faz aí na Santa Casa de Misericórdia, André. Tá certo, pode deixar que eu transmito para o doutor e para todos os funcionários da Santa Casa. Com certeza. Obrigado, um bom trabalho para vocês todos aí. Santa Casa de Misericórdia fazendo aí esse empenho todo de conscientização, de chamamento, como o André falou ali junto com o Dr. Carlos Eugênio, cada vez mais rápida a questão da prevenção, cada vez mais jovens as mulheres precisam aí buscar esse tratamento, essa prevenção para justamente enfrentar, se for o caso, essa doença tão severa que às vezes acaba aí acometendo mulheres, as que têm cura. Tem cura sim e é preciso enfrentar de frente esse problema. Seguimos aqui no SBT Rio Grande falando de coisas que mexem com o coração. Os nervos à flor da pele, porque está todo mundo esperando o grande jogo de amanhã entre Flamengo e Grêmio, né, Jeremias Werneck? Tudo bom, meu amigo? Como é que Chega tá, mais. Tudo bem? Certo? Tudo certinho? Maravilha, o coração dos tricolores, dos flamenguistas, tá palpitante, tá saltitante. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Débora. Mas o assunto mais fresquinho, a novidade, tá aqui pertinho. Tá do lado colorado, né, gente? É verdade. A notícia tá aqui. Habemos papa ou habemos técnico na Casa Mata, hein, Jeremias? A fumaça branca apareceu, rapaz. Saiu. A fumaça branca apareceu depois de muito tempo. O Zé Ricardo já está em Porto Alegre, tá aí a fumaça branca no Beira-Rio, que a gente estava brincando desde que o Odair foi demitido. Se iria aparecer a fumaça branca, apareceu. Zé Ricardo é o novo técnico do Inter. Repito, ele está em Porto Alegre. O Inter está treinando ainda sem ele, mas ele vai ser apresentado daqui a pouquinho no estádio Beira-Rio como treinador do Colorado. Essas informações aqui nos chama sempre para Kia Sun Motor. Solta a buzina aí, Douglas. Aí a buzina. Nossa parceria confirmada. Uma informação rápida sobre o Zé Ricardo. O Zé Ricardo vem para comandar o Inter nos últimos 11 jogos da temporada. O que significa isso? O contrato do Zé Ricardo, a gente está vendo imagens do Fortaleza, o último trabalho dele. Esse contrato não tem multa rescisória, chamar-lhe, esse contrato não tem previsão de renovação. Isso é um indício muito claro de que Zé Ricardo não será o técnico do Inter no ano que vem. Mas tem uma missão importantíssima, né? É uma missão importantíssima colocar que nos deixa... o Colorado na Libertadores no ano que vem. É um grande desafio, né? É um grande desafio e um desafio para um cara que começou a carreira dele lá onde está a Débora de Oliveira, no Rio de Janeiro. O Zé Ricardo começou no Flamengo, passou pelo Botafogo, passou pelo Vasco. Então eu quero chamar a Débora para saber como é que a cidade maravilhosa está trabalhando essa informação de que o Zé Ricardo
está de volta ao mercado. Vai aparecer aqui. Olha aí. Débora de E Oliveira. aí, Débora, o que os cariocas estão falando do Zé Ricardo agora tomando chimarrão? Estão com saudade de mim, vocês dois aí no estúdio, Muita. hein? Já estão uns diazinhos longe, né? Eu vou falar pra vocês que ninguém aqui tá preocupado com o Zé Ricardo. Tá todo mundo pensando na decisão de amanhã no Maracanã. Grêmio e Flamengo, esse jogo que está mobilizando o país da bola, né? Porque os dois times de melhor futebol na atualidade no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, existe uma disputa, inclusive, do Renato com Jesus para descobrir qual é o melhor time. Vão disputar a vaga e vão saber qual brasileiro passa amanhã nas semifinais da Libertadores. O dia começou bastante tenso aqui no Rio de Janeiro, vocês dois sabem disso. Foram 20 prisões já que aconteceram aqui, de um cerco da Polícia Civil que fez com relação a um grupo de torcedores que se reuniram nas redes sociais, num grupo do WhatsApp, para liderar uma invasão ao Maracanã amanhã. Eles, nessa invasão, pretendem fazer um arrastão, como se chama aqui, né? Assaltar torcedores, roubar ingressos e também invadir o estádio, já que muita gente não tem acesso ao campo. A gente viu esses dias o torcedor do Grêmio fazer isso e falamos de forma muito negativa quando isso aconteceu na Arena. Mas aqui no Rio de Janeiro já aconteceu com uma força muito grande em 2017, quando o Flamengo participava da Sul-Americana, e por isso agora a Polícia Civil armou um cerco com mais de 100 policiais trabalhando em conjunto para coibir esses baderneiros, dá para dizer assim. São 89 mandados de prisão, 20 pessoas já foram presas, 2 estão feridas e uma morte já foi constatada. E isso serve de alerta também para o torcedor do Grêmio, que já chegou aqui no Rio de Janeiro, e aqueles que vão se deslocar, né? A partir da tarde, a partir da noite, amanhã tem gente chegando também. O Grêmio mandou uma nota, emitiu uma nota, pedindo para que todos os torcedores estejam sempre em grupos. Não andem sozinhos, não andem com pertences, que obedeçam, né, os horários de deslocamento das torcidas, tanto as organizadas quanto o torcedor comum, mas que principalmente esteja sempre acompanhado de um grupo de pessoas, porque realmente é um momento de muita tensão e todos têm que prezar pela sua segurança própria, assim como o Grêmio está preocupado com os torcedores. Nós estamos agora aqui na concentração do Grêmio. Agora há pouco estava aqui o Maicon com toda a família dele, Léo Moura também estava aqui conversando com um grupo de amigos, Galhardo desceu, o auxiliar técnico do Renato, Alexandre Limeira, também estava por aqui, mas nesse momento o grupo subiu porque é o horário do almoço. Às 2h30 eles vão assistir um vídeo e às 2h da tarde vão assistir um vídeo e às 2h30 iniciam um deslocamento para o CT do Fluminense, onde vão fazer o último treinamento e a última chance para o Renato decidir quem joga na vaga do Luan, que, segundo informações do nosso colega Eduardo Gabardo da Rádio Gaúcha, está fora do jogo, né? Não vai participar, voltou a sentir a fascite plantar que tanto incomoda o camisa 7 tricolor. E aí, quem joga no lugar dele? Essa é a definição do treino dessa tarde. Mas deixa eu falar com um secador, vamos dizer assim. Não vou falar muito alto porque tem torcedor do Grêmio por aqui, mas eu sei que ele veio espiar o que tá acontecendo aqui, Smigol. Tu é flamenguista, eu sei que teu coração tá aqui, mesmo tempo teu ego tá lá em cima se achando, porque os flamenguistas estão bombando nesse campeonato brasileiro, né? Na artilharia, né? São os melhores artilheiros do Brasil nesse momento, estão contigo. O que tu veio espiar aqui, Smigol? Eu vim espiar o Grêmio, que eu acho que é o único time que ainda tem chance de vencer o Flamengo, é o Grêmio. Vou dizer que o Renato Gaúcho, que vocês chamam de Renato Portaluppi, mas aqui no Rio de Janeiro ele é o Renate, entendeu? A gente sabe que ele é carioca, entendeu? Que ele é da Praia de Ipanema, ele é rubro-negro, já passou lá, sabe como é que é, conhece. Inclusive tem vários rubro-negros nesse time aí do Grêmio, ex-rubro-negros, né? Então eu tenho medo, vim aqui olhar porque o Renato pode tirar um coelhinho da cartola e aí complicar, porque o Flamengo já bateu os outros que eram os badalados, foi Palmeiras, foi Santos, foi Atlético Paranaense, que era um furacão, virou um ventinho aqui no Rio de Janeiro, mas o Grêmio realmente tem que ficar de olho que o futebol tem dessas coisas, né? Nada de euforia, nada disso. Estamos aqui, ó, concentrados. Já vi o Maicon, falei com o Maicon, falei agora com o Galhardo, ó, pega leve, devagar. Falei, Léo, você já ganhou muita coisa aí, a ganância. Pra que essa ganância? É o Grêmio ganhando tudo. Deixa o Flamengo brincar, gente. Agora é a hora do Flamengo. Sabe que o Grêmio é imortal? É imortal, esse é o meu medo, entendeu? Conhece esse negócio de Libertadores, negócio de resultado, é copeiro, né? Vocês têm a manha e mais do que isso,
Renate Gaúcho, que é um cara que conhece o Maracanã, conhece aqui como é que funciona. Eu tenho mais medo do Renate Gaúcho, entendeu? Ele tá louco pra fazer uma gracinha pra cima do Flamengo. E por falar em Renate, e o Zé Renate que tá indo pro Inter? Não, o Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo. Achei. O Zé Ricardo é excelente treinador, muito sério, foi campeão no Flamengo, foi campeão, bom, gosto dele. Mas eu não sei porque que jogaram o pote de Helmas no chão, derrubaram o Helmas, entendeu? O menino tava aí, ficar trocando treinador, mas o Zé Ricardo pode ficar tranquilo, que é um excelente profissional, gosto dele. O Smigol vai voltar comigo daqui a pouquinho no nosso campinho. A gente vai conversar com os torcedores que já estão chegando aqui no hotel, na concentração, para fazer tipo ele, sabe? Aquele agradinho no torcedor, passar aquela energia positiva, ou então dar uma espiadinha no que tá acontecendo, né? Ô, Débora, aproveita então que o Smigol tá aí, que é um cara que frequenta muito o Maracanã, e vamos voltar nesse assunto dos torcedores que estavam tentando invadir, porque teve esse episódio de 2017, final da Sul-Americana contra o Independiente, mas também teve o episódio da Copa do Mundo. E tem um detalhe muito importante aí, Chemali e Débora, quem tá em casa. Esse Maracanã reformado, ele não tem mais divisórias entre setor de torcida visitante. Então, a polícia militar no Rio de Janeiro tem um batalhão especial para trabalhar lá. Não existe divisória física no Maracanã para torcida visitante. Então a Débora pode falar com o Smigol justamente sobre isso. Como é que é o processo de ver jogo, de ver clássico lá no Maracanã sem ter essa divisória física para torcida visitante? Controle dessas emoções, né? Dessas reações da torcida, né, Débora? Ô, Smigol, a gente está aqui brincando, né, falando dessa rivalidade, dessa disputa de amanhã, mas eu acho que principalmente a gente tem que conscientizar os torcedores da importância, né, desse ato da Polícia Civil que está acontecendo hoje aqui no Rio de Janeiro, tentando coibir todos esses transtornos que podem acontecer durante o jogo. Não existe a divisão física, existe apenas a divisão física no estádio, e eu acho que o comportamento de cada um pode dizer muito do que a gente vai vivenciar amanhã. Eu estou acompanhando, eu vi as notícias. Na verdade, essa galera tentando invadir o Maracanã, esses, não posso chamar nem de torcedores, a galera que quer tumultuar porque realmente não tem mais ingresso. Tá muito difícil no jogo do Flamengo, já tem muito ingresso vendido, até para o Campeonato Brasileiro é difícil conseguir ingresso para o jogo do Flamengo. É um Flamengo aí, sensação, que há muito tempo o torcedor tava querendo ir, agora todo mundo quer ir. Então quem tá sem ingresso realmente, eu imagino que esse grupo aí queira forçar um tumulto ali para tentar invadir, como aconteceu contra o Nacional, que teve um tumulto desse, chegaram a invadir uma catraca lá, conseguiram entrar. Então acho que nessa esperança de conseguir invadir o Maracanã, eles tenham se organizado, tenham tentado. Mas a polícia está ligada aqui no Rio de Janeiro, esse governo é muito... tem uma inteligência, eu acredito que eles já estão cientes, acho que são 1.300 policiais no entorno, só para essa operação. A partir das 18 horas da tarde, o Maracanã já vai estar fechado, o entorno dele todo, só vai entrar quem tiver com ingresso. Inclusive, isso já é uma prévia do que seria a final da Libertadores 2020, é tipo um evento teste, a Conmebol já está de olho, então acho que vai ser tranquilo. Agora, as dicas que vocês deram é bom o gremista, principalmente se o Grêmio vencer. Porque aí sim que é mais tumulto ele, que a torcida do Flamengo pode acontecer, o Grêmio pode ganhar futebol, então evitar se expor, andar a galera junto, tentar sair junto, entrar junto do estádio, não ficar provocando, não beber demais e perder, porque aqui é o Rio de Janeiro, não pode dar mole mesmo. Puder ir com outra camisa para botar depois e não ficar ostentando, para evitar o tumulto, para você sair feliz, ir curtir o jogo e sair feliz. Se o Grêmio ganhar, vai sair feliz pra caramba. E assim, ó, um dos alertas, né, porque o torcedor do Grêmio ele já tem pontos estratégicos de comemoração e de antecipação de qualquer festa aqui no Rio de Janeiro. Eles fazem churrasco em Copacabana, eles fazem churrasco na beira da praia aqui na Barra da Tijuca, e esses pontos também estão servindo de alerta, porque esses torcedores sabem que o torcedor do Grêmio que aqui está tem ingresso, e isso tudo é uma preocupação muito grande. Então, assim, cuidado com os pertences, né, principalmente andar em grupo e respeitar os horários de divulgação que o Grêmio vai fazer. Daqui a pouquinho no campinho eu vou trazer os horários específicos das organizadas, do torcedor comum que vai fazer o deslocamento, e principalmente após a partida, obedecer, né, o comando da Brigada Militar, que aqui no Rio de Janeiro é Polícia Militar, né, para que todo mundo possa chegar feliz, viver o jogo e sair tranquilamente de volta para os seus hotéis, de volta para casa com segurança, tá bom, Chemali e Jeremias? Valeu, Débora. Agora, bom trabalho aí. A qualquer informação nova, o espaço está aberto, o jornalismo ao vivo é isso. Bom trabalho para ti, para o Marcelo Smigol. Agora, Jeremias, isso que ele destacou, meu xará lá, é importantíssimo, né? Na minha opinião, o Grêmio de hoje é o único time capaz de bater o Flamengo. Flamengo sensação. E se isso acontecer... Ganha uma moral para a final. Ganha uma moral, mas o evento teste
para o ano que vem da grande final da Copa Libertadores da América 2020, que vai ser no Maracanã, Conmebol já confirmou, já cravou, é o grande evento teste hoje. Eu vou te dizer mais. Os olhares da América voltados para esse jogo. A final desse ano está marcada para Santiago, no Chile. E a gente está vendo desde a semana passada, finalzinho da semana passada, a confusão que está na capital chilena. 8 mortos por conta dos protestos. Violentíssimo. Eu não sei se daqui a pouco a Conmebol não vai tirar essa final de lá, tá? Agora falando dentro de campo, rapidinho. O Flamengo está invicto desde que jogou contra o Grêmio aqui. Venceu 100% de aproveitamento. Tem aquele ditado, né? Time que muito perde está perto de vencer. E time que muito ganha também fica perto de perder, tá? Tá certo. Valeu. Vamos lá, baita jogo. Baita jogo, gente. Seguidinha, o SBT Rio Grande. Tem o SBT Esporte, a Débora vai voltar para bater essa bola com o Jeremias Werneck e atualizar todo o cenário lá do Rio de Janeiro e a grande expectativa para o jogaço de amanhã, logo mais à noite, entre Flamengo e Grêmio pela semifinal da Copa Libertadores da América. 12h, 8 minutos. Agora a gente vai mudar de assunto. Eu vou pedir toda a sua atenção e um reforço na sua memória. Caso Eduarda. Assassinato completou 1 ano, gente. 1 ano. Eduarda Herrera de Melo, de 9 anos, sumiu no dia 21 de outubro de 2018, na zona norte aqui de Porto Alegre, bairro Rubem Berta. No dia seguinte, ela foi encontrada morta no rio Gravataí. O caso ainda sem solução. E hoje à tarde está programado uma grande manifestação. Família, amigos preparam uma grande caminhada até a delegacia de polícia da criança e do adolescente, o DECA, justamente para pressionar e para cobrar uma solução desse inquérito. Solta na tela. O olhar de Kendra é para os trabalhos da escola que a filha nunca vai fazer. E tantos outros sonhos que foram interrompidos 1 ano atrás. A saudade é todo dia, toda hora. Tem coisas dela pela casa. Agora foi o dia das crianças, todas as crianças ganharam presente e tu fica com aquilo ali. Falta uma coisa, sempre falta. Falta na mesa, falta na hora de dormir, falta em todos os momentos. A gente lida com a dor dia a dia, né? Eduarda foi sequestrada enquanto brincava perto de casa no bairro Rubem Berta na noite de 21 de outubro de 2018. Eduarda Herrera de Melo sumiu enquanto brincava nesta rua no domingo à noite, na zona norte de Porto Alegre. A mãe se afastou por alguns minutos para resolver um problema elétrico na casa. Quando voltou, a filha tinha desaparecido. Testemunhas disseram que um homem em um carro sequestrou a garota. Aí quando veio eu falei, Carol, aonde que tá a Eduarda? E aí ela paralisou assim, tia, ela tava conversando com um cara num carro vermelho, como assim? Quando ela falou aquilo ali, meu mundo caiu, eu fiquei desesperada. O corpo da menina foi encontrado no dia seguinte às margens de um rio em Alvorada. Além da dor da saudade, os parentes vivem outra angústia. Desde o ano passado, a investigação da polícia está sob segredo de justiça. A única informação que foi passada pelos investigadores é a causa da morte de Eduarda, afogamento. Até hoje, a família não sabe o que mais aconteceu e quem cometeu o crime. Inconformada, a mãe conta que contata a delegada responsável com frequência. E já que não pode ter a filha de volta, quer ao menos justiça em nome da memória dela. Todo mundo era apaixonado por ela. Não tinha... É complicado. Ela era uma princesa, né? Lembro muito desse dia, sabe? Um fato, um caso que marcou demais a nossa equipe de reportagem. A Eduarda desapareceu no dia 21 de outubro, né, durante a tarde. E no dia 22 de outubro, durante a manhã, estávamos naquela rua, ali onde a família mora, no bairro Rubem Berta. Eu conversava com a Kendra, com a mãe da Eduarda, com alguns familiares. Estavam muito nervosos, muito tensos. E de repente veio a informação. Informação que começou a circular pelo bairro, circulou pelos colegas de imprensa, de que a polícia havia encontrado um indício desse crime. Nos deslocamos com muita velocidade para a RS 118, lá entre Viamão e Alvorada, ali no município, no limite entre os dois municípios. E a informação que ninguém queria que se fosse confirmada estava ali, lá pertinho do leito do rio, o corpo da Eduarda jogado, houve todo um isolamento. Essas imagens que a gente acompanha agora, o carro da perícia, os familiares, aí a revolta e toda a dor, todo o sofrimento da mãe, né?
E um caso que começou a ser recheado de muito sigilo, de muito mistério. Se falava nos bastidores da época que seria... Esse aí é o pai da Eduarda, né? O pai da Eduarda, que conversou com a nossa equipe, né, ao vivo aqui no SBT Rio Grande. Colocamos ele no ar, toda a revolta do pai, porque se falava no bastidor que o crime da Eduarda era uma retaliação às atitudes do passado que o pai dela havia cometido. O pai dela, que cumpria pena por crimes, né, não negou isso na frente das câmeras, não negou isso, se apresentou, estava num processo de reinserção social e a partir dali, daquela primeira informação, o processo todo, a investigação foi cercada de um grande sigilo. Alguns nuances daqui e dali vieram à tona, mas nada confirmado. E hoje, um ano depois, a família se mobiliza, os amigos, porque as câmeras que poderiam ter ajudado a Polícia Civil na época, foram retardadas. Alguns vizinhos ali do entorno não queriam entregar as câmeras, não queriam se envolver muito com aquilo porque ninguém sabia o que estava por trás desse assassinato e continuamos sem saber. É um dos desafios da Polícia Civil, né? A delegada na época, a delegada Andréa Magno, que coordenava ali a delegacia do adolescente vítima ali no DECA, a delegada Shana Hart também se envolveu, enfim, uma série de profissionais, né, da Polícia Civil. E estamos aí, o ponto de interrogação permanece em destaque. Não se sabe quem cometeu esse crime, se sabe agora que a Eduarda morreu afogada, ou seja, muito provavelmente foi morta ali, naquele local ali, no Rio Gravataí, ali às margens da RS 118. E a família pede, a família suplica por respostas e vai se mobilizar hoje, né? Toda a opinião pública acaba tomando aí corpo, o olhar em cima desse caso, porque é um caso ainda que mexe com os sentimentos. Estamos no mês das crianças, né? Passou aí o 12 de outubro e a cada mês, a cada data, o aniversário, o Natal, a família sofre. Sofre porque não tem uma resposta, só tem uma certeza. Eduarda Herrera de Melo não vai retornar mais. E o nosso compromisso é acompanhar tanto a mobilização da família, dos amigos, quanto o trabalho da Polícia Civil. Nos próximos dias a gente vai tentar resgatar algumas informações e tentar jogar um norte para cima dessa história. Falando em outra história que ainda está sem um desfecho, cercada de impunidade, no dia 20 de outubro do ano passado, uma ciclista foi morta na Zona Sul aqui da nossa cidade, em Porto Alegre, em um acidente de trânsito. O processo ainda tramita na justiça e o motorista que atropelou a vítima continua em liberdade. A mesma bicicleta que conduziu as grandes alegrias da filha também guarda os últimos momentos de vida de Débora Cristiane Saliba, de 42 anos. Pela casa, fotos eternizam o sorriso da caçula da família, que acabou silenciado de forma trágica. Uma tristeza muito grande, porque a Débora foi desejada. Desculpe. Não precisa pedir desculpa. De repente, não tem mais ela. Por alguém que tirou a vida dela bruscamente. Na manhã do dia 20 de outubro de 2018, Débora pedalava na Avenida Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre, quando foi atingida por um Corsa branco. As imagens mostram a violência da batida. Este foi o local onde Débora Saliba perdeu a vida. Aqui, o carro subiu o cordão da calçada, a bicicleta foi arremessada contra este poste e o corpo da ciclista foi arrastado e caiu lá naquela outra esquina. O motorista não prestou socorro e fugiu. O carro foi abandonado. 10 horas depois, o homem fez uma falsa comunicação de crime, disse que o veículo havia sido furtado. 2 dias depois, admitiu que estava ao volante e afirmou ter tido um mal-estar. Amigos instalaram uma Ghost Bike, esta bicicleta branca, para lembrar que ali uma ciclista perdeu a vida.
A polícia indiciou o motorista por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e o Ministério Público fez a denúncia. Débora deixou 2 filhos e muitos amigos. Com eles, ficou a saudade e o medo. O motorista ele não respeita 1,5 metro, ele ainda acha que a rua é dele e que o ciclista não tem direito nenhum. A sensação de impunidade, não só no caso da Saliba, mas de vários outros amigos ciclistas que, de certa forma, perderam a vida no trânsito. Apesar do sentimento de revolta, a tristeza é maior. Mas a mãe acredita na justiça. Não vai trazer minha filha de volta, mas ao menos vai punir ele e ele não vai fazer mais para ninguém. Tirar a carteira dele, prender ele, foi terrível, foi terrível. Olha, eu tive 3 filhos de parto normal. Eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. E essa é a única esperança que resta para a mãe e para a família da Débora Saliba, que é buscar por justiça, pela punição. Agora, por que parece tão difícil, gente, punir quem mata no trânsito? Sobre esse assunto, eu converso agora com o especialista em ciências penais, Dr. Alberto Huttig. Boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Alberto. Doutor, eu começo lhe perguntando já de bate-pronto. O Código de Trânsito brasileiro, hoje, é muito brando? Veja, Marcelo, nós temos que analisar que o Código de Trânsito ele já nasceu, né, com o objetivo do legislador de diferenciar, principalmente na parte dos homicídios de trânsito, do Código Penal, né? Nós temos hoje uma pena para quem comete um crime na direção do veículo automotor, uma pena de 2 a 4 anos. O nosso Código Penal prevê uma pena de 1 a 3 anos, né, nos casos de homicídio culposo. Lá em 2017, nós tivemos uma alteração no Código de Trânsito em que aquele sujeito que comete um homicídio de trânsito sob a influência, né, de substância psicoativa, ele vai responder por um homicídio culposo com uma pena de 5 a 8 anos, né? O objetivo do legislador era justamente aumentar a pena daquele sujeito que dirige embriagado e que comete esse homicídio. Nós também temos que analisar que nós estamos falando de culpa, né? No caso em que se age com imprudência, com negligência e com imperícia. Mas sem a intenção. Sem a intenção, exatamente. Então, na minha concepção, eu não vejo que o Código de Trânsito hoje, na parte dos crimes, ele tenha, que ele seja muito brando, né? Por quê? E eu também faço um comparativo aqui, se nós pegarmos, né, o homicídio simples do Código Penal e compararmos as penas, né? No caso de homicídio simples, em que há uma pena de 6 a 20 anos, a pena mínima ficaria em 6 anos. Nesse caso, em que o sujeito age com culpa, né, mesmo que ele tenha ingerido uma substância psicoativa, nós temos uma pena mínima de 5 anos. Né? Então há uma... É muito próximo. É muito próximo. Nós não podemos aqui balizar isso, temos que diferenciar de uma forma muito clara daquele que tem a intenção de matar. E é justamente isso que eu queria abordar com o senhor. A sensação da sociedade, das pessoas, em vários e vários casos, fica a sensação da impunidade quando há o dolo, chamado dolo eventual. O que acontece com o sujeito que bebe acima daquele limite permitido, permitido não, registrado no Código de Trânsito? Ele vai à júri popular hoje, ele realmente corre o risco de cumprir a pena em regime fechado hoje, doutor? Então, nós temos que analisar também algumas circunstâncias que são coletadas aí pelo Ministério Público, pela polícia, quando vai investigar os fatos, né? Sim. E algumas circunstâncias podem levar a crer que aquele sujeito que dirigiu de forma embriagada, que ele venha a agir com dolo eventual. O que é o dolo eventual? O dolo eventual é quando se vislumbra um resultado danoso, né, e pouco se importa com o resultado. O sujeito, ele anui com esse resultado. Diferente da culpa consciente, em que eu vislumbro o resultado danoso, mas eu tenho fielmente que esse resultado danoso não vai se consumar. É hoje um dos grandes problemas do direito penal, essa linha tênue entre o dolo eventual
e a culpa consciente, né? No caso de dolo eventual, sim, se o sujeito é denunciado por dolo eventual, ele vai ter uma chance maior de responder ou até mesmo de cumprir essa pena num regime fechado, né? Inclusive, no caso doloso, nós temos uma possibilidade até mesmo de prisão preventiva, diferente do crime culposo. No crime culposo, nós não temos, o Código veda a prisão preventiva, de quem age com Mesmo culpa. nesses casos, doutor, a gente tem a imagem aqui do atropelamento da Débora Saliba. Esse motorista, ele fugiu do local, ele atropelou ali o momento em que ele projeta a bicicleta e a vítima contra o poste, e ele escapa do local, ele não presta socorro, foge do flagrante e ainda cria uma situação, um factoide, uma mentira, dizendo que o carro havia sido furtado, sem entrar em juízo de valor. Nesse caso, não parece que a sensação de impunidade impera para o cidadão comum que olha uma história dessa e não entende por que o sujeito que está indiciado acaba não cumprindo uma pena em regime fechado? É bem difícil o caso em si, as imagens são chocantes, né? São, enfim, um crime que abalou toda a sociedade porto-alegrense, mas nós temos que analisar o caso de forma técnica, né? Pelas imagens é difícil a gente vislumbrar se o sujeito atuou com dolo eventual ou com culpa. Via de regra, os crimes de trânsito nós temos que tratar eles de forma culposa. Com a questão do Código de Trânsito, né? Alguns outros elementos nos levam a crer que aquele sujeito eventualmente venha a ter atuado com dolo, né? Se ele vem fazendo ultrapassagens de forma contínua, ultrapassagens em linha proibida, né? Em faixa proibida, se ele atua com alta velocidade, enfim, são inúmeras circunstâncias, né? Neste caso, a gente vai ter um aumento de pena por ele não ter prestado socorro, né? Um aumento de pena de 1/3 até a metade, e, ao mesmo tempo, ele vai responder pela falsa comunicação de crime, né? Então, a gente vai ter aqui uma pena que, eventualmente, se ele vier a ser condenado, obviamente respeitando aqui todo o devido processo legal, ampla defesa, contraditória, evidente, nós podemos ter uma pena, talvez, num regime semiaberto. Mas é importante salientar também que o Código Penal faculta ao juiz, analisando alguns elementos, o juiz pode ou não determinar o cumprimento inicial em regime fechado ou em regime semiaberto. Até mesmo porque as penas de 4 a 8 anos são cumpridas em regime semiaberto. Acima de 8 anos, via de regra, é regime fechado. Mas, obviamente, o juiz analisando algumas circunstâncias do artigo 59, culpabilidade, consequências do crime, ele pode, talvez, iniciar esse cumprimento em regime fechado. Vamos pegar um exemplo prático que aconteceu também aqui em Porto Alegre. O réu Ricardo Neis, que em 2011 atropelou um grupo de ciclistas, né, e foi denunciado por 11 tentativas de homicídio, recebeu uma sentença bastante pesada, né? Agora nos parece que está, inclusive, foragido, recebeu aí a determinação de começar a cumprir a pena, a sentença nesse momento. Se ele tivesse cometido esse crime depois de 2017, talvez não pegasse nem em tribunal do júri. Nós temos que verificar também aí, principalmente a questão do elemento subjetivo. Se ele agiu com dolo, né, principalmente com o dolo, e aí poderíamos dizer o dolo normal, né, o dolo em que ele se utiliza do carro para cometer aquele crime, ou se é no dolo eventual, né? Confesso que não conheço o caso específico, as nuances do caso do Ricardo Neis, mas, dependendo das circunstâncias, se for comprovado que ele estava conduzindo aquele veículo automotor com a ingestão de substância psicoativa, talvez ele não fosse para o tribunal do júri, né? Talvez ficasse na questão do elemento culposo, né? Então, são circunstâncias que precisam ser avaliadas, né, caso a caso, pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. O Ministério Público é quem faz esse juízo de valor de acordo com todos os elementos que são colhidos, que são produzidos pela polícia. Ou seja, o entendimento, a questão da punição efetiva, ela depende muito da colheita de prova técnica, do inquérito policial e da denúncia do Ministério Público dentro da esfera técnica, né? Exatamente. Fora isso, é subjetividade. Exatamente. São elementos técnicos, né, que possibilitam o Ministério Público a oferecer uma denúncia por dolo eventual ou até mesmo por um dolo em que o sujeito
pratica o crime, né, através do carro ou até mesmo pela culpa. Então são elementos técnicos e é o que a gente sempre defende, que a polícia precisa ser aparelhada para ter condições de fazer um trabalho cada vez mais técnico e subsidiar o Ministério Público e também, posteriormente, o juiz, né, em eventual sentença condenatória absolutória. Perfeito, perfeito. Agradeço a presença, doutor Alberto Ruttig. Bom trabalho para o senhor. Obrigado por esclarecer os nossos telespectadores aqui do SBT Rio Grande. A gente troca de assunto agora. Vamos lá para a zona sul do estado. As aulas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, o IFSUM, foram canceladas na cidade de Pelotas. Isso porque alunos e servidores passaram mal. A suspeita é de que a água estivesse contaminada. 2 dias de corredores e salas de aula vazias no campus do IFSUM em Pelotas. A decisão da reitoria foi tomada para que seja avaliado o sistema de abastecimento de água do prédio após alunos e funcionários lotar o departamento médico do instituto. Estudantes começaram a apresentar alguns problemas, vômito, né, dor de cabeça, febre e tal. Então, o que nós fizemos? Instantaneamente, encaminhamos ao gabinete médico que fez a avaliação e, por bem, nós resolvemos suspender as atividades. Pela manhã, os especialistas em tratamento de água estiveram no campus para avaliar o sistema hidrossanitário. A água foi coletada para análise em laboratório e a expectativa é de que as aulas sejam retomadas a partir da próxima quinta-feira. O caso preocupa a comunidade escolar. Espere que se normalize logo, né, para poder voltar às aulas ao normal. E a Caixa Econômica Federal antecipou o calendário de pagamentos do saque imediato de até R$ 500 do FGTS. A retirada do dinheiro poderá ser feita ainda em 2019 para todos os trabalhadores com conta do FGTS ativa ou inativa. O novo calendário de pagamento divulgado pela Caixa ficou assim. Vamos ver aqui na tela. A gente percebe aqui, temos a tela, olha só. Mês de janeiro é mês de aniversário, 18 de outubro de 2019. Fevereiro e março, dia 25 de outubro, atenção, se programe. Abril e maio, o calendário de aniversário ficou para o dia 11 de novembro. Junho e julho, aí a gente já está no meio do ano, ficou para o dia 22 de novembro. Agosto, 29 de novembro. Isso é a data limite, tá, gente? A data limite. Setembro e outubro ficou por dia 6 de dezembro. E aí sim, novembro e dezembro ficou para o dia 18 de dezembro de 2019. Essas aqui são datas limites para que você possa fazer o saque do seu FGTS, né? E o telefone de atendimento tem para esclarecer todas as suas dúvidas. Está aí na tela, 0800 724 2019. 0800 726, né? É o que está aqui, né? É o que está aqui. 726 2019, ligue, é grátis. Né? Você pode aí antecipar as informações, se programar. Parece não ser muito, 500 pila, mas pode fazer a diferença para muitas famílias aqui no Rio Grande do Sul e em todo o nosso país. A gente segue agora o SBT Rio Grande falando de novidade boa. A Panvel Farmácias está com um novo programa de relacionamento que traduz o quanto cada cliente é único. Com o programa Bem Panvel, você tem acesso a ofertas exclusivas e pode economizar mais todos os dias. Dá uma olhada o que eles prepararam. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem a sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é Bem Panvel, mais a Panvel é bem você. E é por isso que eles dizem, quanto mais você é Bem Panvel, mais a Panvel é bem você. Cadastre-se pelo site, aplicativo ou direto na loja mais próxima e comece a aproveitar os descontos na hora. Panvel, você sempre bem. Chegamos ao fim de um SBT Rio Grande. Dessa terça-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Na sequência, tem o SBT Esporte com Jeremias Werneck. Débora de Oliveira está direto do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho ela vai entrar batendo essa bola com Jeremias.